Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. A gente segue aqui na programação da sua TV Arapuã, trazendo as notícias da política na Paraíba. E notícia que não vai faltar nessa minha entrevista de hoje com o presidente do PT aqui no estado, Jackson Macedo, que já está aqui conosco. Presidente Jackson, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. É um prazer voltar aqui. Muitos temas, né, Jackson? Mas, primeiro, como é que você avalia e avaliou, né, os desafios todos dessa eleição para Lula? E como é que você tem avaliado, vocês têm visto, aqui na Paraíba também, as manifestações contra o resultado das eleições? Ontem saiu o relatório das Forças Armadas, não apontou fraude nas eleições, mas deixou ali algumas janelinhas em que os manifestantes estão se agarrando para dizer que há fragilidade nas urnas eletrônicas. Olha, foi uma eleição extremamente difícil, não foi uma eleição fácil. A eleição mais importante da história da nossa democracia, desde a redemocratização para cá, um processo eleitoral muito polarizado, muito difícil, e o resultado da urna mostra que o país realmente está dividido. Nós não podemos achar diferente isso. Agora, o resultado também diz que tem um resultado de um eleito, e esse resultado precisa ser respeitado, como foi respeitado desde 1989, inclusive nas eleições que o PT perdeu. O presidente Lula disse agora recentemente que quando perdeu a eleição, foi para casa, lamber as feridas e ficar com a família. A orientação que deve ser dada ao atual presidente é a mesma coisa. Nós não podemos estar questionando a eleição porque a gente perde a eleição. Porque ele foi eleito, por exemplo, a vida toda deputado federal com urna eletrônica e nunca questionou a urna eletrônica. O partido dele, agora o PL, elegeu inúmeros deputados federais, deputados estaduais, governadores, e nenhum desses estão questionando a urna eletrônica. Porque a mesma urna eletrônica que estava lá, o presidente Lula, Jair Bolsonaro, estavam lá todos os deputados federais do PL que foram eleitos. Então, mais do que nunca, nós devemos, nesse momento, valorizar a nossa democracia. E valorizar a democracia brasileira é respeitar o resultado da eleição, de uma eleição que é usada como exemplo, inclusive em outros países. Então, aos manifestantes, não existe um outro encaminhamento que não seja respeitem a nossa democracia e parem de fazer vandalismo contra a nossa Constituição. Isso o PT não aceita, isso o governo não vai aceitar, e eu acho que mais do que nunca chegou a hora da gente lamber as feridas de quem perdeu, cuidar da sua vida e tocar a vida, porque nós temos agora um presidente eleito. O PSOL entrou com ação aqui, o pessoal daqui Paraíba, na Justiça, contra os manifestantes que estão aí na frente dos quartéis, defendendo intervenção militar, apontando aí crime, em relação à atitude de alguns desses manifestantes. O PT assinaria essa ação? Não tenho dúvida nenhuma, até porque são movimentos antidemocráticos. As pessoas têm todo o direito, Luiz, durante os 4 anos do governo do presidente Lula, de fazerem manifestação, ocuparem praça, fazer atividade política. A nossa democracia permite esse tipo de coisa. Agora, quando você pede intervenção militar, quando você fecha a rodovia, quando você impede as pessoas de transitarem numa via tão importante como é Epitácio Pessoa. Nós tivemos agora recentemente uma afiliada nossa, uma companheira Flavinha, que foi agredida por eles porque no seu carro tinha adesivo do presidente Lula. Então, quem usa desse tipo de expediente desrespeita a democracia, rasga a nossa Constituição e nada mais é do que comete crime contra a nossa pátria. Então, para estas pessoas, nós pedimos, inclusive eu fiz um vídeo agora recentemente, cobrando das autoridades, já tem decisão, inclusive, da Suprema Corte, pedindo que as vias, por exemplo, sejam desobstruídas em alguns casos, como é o caso, por exemplo, de João Pessoa, em alguns horários, a Epitácio Pessoa fica obstruída. O que eu acho extremamente grave, Luiz, mais do que isso, é o órgão de segurança de João Pessoa. Eu vi aqui na Arapuã, recentemente, semana passada, a entrevista do superintendente ou de alguém responsável pelo órgão de segurança de trânsito de João Pessoa, dizendo, olha, evitem a Epitácio Pessoa. Veja só que loucura. As pessoas têm que evitar a transitar na principal avenida da cidade, porque tem gente lá impedindo as pessoas de transitarem. Vocês podem acionar isso também? Eu acho que isso já deveria ser acionado. Inclusive, eu faço um apelo ao governo do estado, à polícia militar, para que desobstrua a Epitácio Pessoa. Logicamente não é durante todo o dia que ela está ocupada, mas principalmente no final do expediente e nos finais de semana, você tem ali, você percebe uma certa quantidade de pessoas obstruindo aquela via tão importante. Ô Jackson, daqui a pouco a gente vai entrar com o Napoleão de Castro, que está lá em Brasília,
e acompanhou o encontro do Lula ontem com ministros do Supremo Tribunal Federal, com ministros do TSE. Mas eu quero lhe perguntar, antes da gente chamar Napoleão, se você acha que Lula está acertando nessa transição. Colocou Alckmin ali para coordenar, o Geraldo Alckmin para coordenar, está fazendo aí os encontros com os ministros do STF, já teve com o presidente da Câmara, do Senado, enfim, ele está acertando nesse movimento? Luiz, esse governo, o PT vai ter um papel muito importante no governo, mas eu quero deixar aqui minha opinião de como eu tenho conversado lá em cima com os meus dirigentes nacionais. O espaço do PT nesse terceiro governo do presidente Lula será um espaço menor. Esse governo será um governo de coalizão. E o presidente Lula acerta em dialogar com segmentos da política que, historicamente, o PT não tem dialogado. Foi assim na campanha, quando a gente dialogou desde segmentos do PSDB, passando por Simone Tebet, né, pelo PSD, mas é fundamentalmente agora também no governo. Né? A sinalização de ter Geraldo Alckmin como coordenador da transição é uma mostra de que vamos ter uma diminuição do espaço do campo mais à esquerda e, logicamente, nós vamos ter que discutir, trazer novos aliados até para sustentar o governo na Câmara dos Deputados. O Centrão, por exemplo, começa a chamar o governo para o diálogo. Teve reunião com Arthur Lira, tem reunião com Pacheco, já tem uma discussão em torno da presidência da Câmara dos Deputados. Logicamente que o PT e o presidente Lula têm que travar esse debate no momento correto, mas eu acho que nós temos que sim dialogar com um segmento da política que, historicamente, o PT não está acostumado a dialogar. O PT vai ter seu espaço no governo, o PT vai ocupar ministério no governo, vai ocupar os cargos nos estados, mas essa fatia desse bolo, esse espaço precisa ser dialogado com outros partidos, com outras lideranças políticas, principalmente aqueles que estiveram conosco no primeiro e no segundo turno. Ô, Jaco, você traz uma leitura interessante aí. Você está dizendo que o PT tem que ter a consciência de que vai ser menor no governo Lula. Sim. Aliás, o próprio ex-presidente e presidente eleito Lula falava um pouco isso na campanha, senão será um governo do PT. O partido está maduro, inclusive alguém do PT que está nos acompanhando, o partido está maduro para ter essa consciência? Eu não sei, eu sei que eu tenho muita convicção disso. Inclusive, eu avalio que não só é um governo de coalizão, mas o presidente Lula tem deixado claro que ele só quer ficar 4 anos. Então, eu acho também que possa até ser um governo de transição, de você abrir um espaço para dialogar com o segmento da política, em que o PT, por exemplo, em 2026, né, não esteja no protagonismo principal de uma reeleição do presidente Lula, mas que possam chegar outros atores nesse processo eleitoral. Mas vocês estão, por exemplo, preparados, aí vou trazer um pouco para aqui, para Paraíba, vocês estão, por exemplo, preparados para bater palma em eventuais indicações, por exemplo, de um Hugo Mota, ministro de Lula, de um Aguinaldo Ribeiro, ministro de Lula? Olha, eu acho que a gente não vai conseguir governar sozinho. O PT não tem maioria no Congresso, a esquerda não tem maioria no Congresso e o bloco que venceu a eleição no primeiro e no segundo turno não tem maioria no Congresso. Nós temos que chamar outros atores para nesse processo eleitoral. Logicamente que isso às vezes machuca muito, eu sei que machuca, porque muitos, inclusive, não estiveram com a gente na eleição. Mas eu acho que em nome da governabilidade, em nome daquilo que o presidente Lula disse hoje de manhã, que eu acho que daqui a pouco Napoleão vai mostrar aqui para vocês. Ele disse, olha, se eu terminar os 4 anos e todos os brasileiros tiverem direito a tomar café, almoçar e jantar, eu cumpri minha missão. Ele se emocionou, inclusive. Inclusive, se emocionou. Para cumprir essa missão, nós precisamos ter uma boa base de sustentação no Congresso Nacional e, logicamente, temos que dialogar com esses partidos que começam agora a se aproximar do nosso governo. Tá. Vamos ouvir Napoleão, vamos trazer Napoleão lá de Brasília. Napoleão, muito boa tarde, querido. O que é que você traz aí da capital federal? Oi, Luiz. Boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. Voltando de Brasília, quinta-feira, com os bastidores e o acompanhamento da equipe Arapuã, aqui direto da capital federal. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Brasília desde ontem com 3 audiências que ele pôde participar na presidência da Câmara, residência oficial com o deputado Arthur Lira e outros parlamentares, presidência do Congresso Nacional também a residência oficial com o senador Rodrigo Pacheco e líderes no Senado, e a visita institucional que fez à tarde ao Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco, no final da manhã, ele chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede e escritório de transição do atual governo para o novo governo. Durante o dia de hoje, o presidente Lula, com o vice Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, vai estar
não só detalhando com os 28 grupos temáticos que estão à frente dessa transição, como também nos contatos políticos de intercâmbio entre o parlamento e também os três poderes. Aliás, ele destacou na entrevista coletiva exatamente essa renovação do respeito e da integração entre os poderes no país. Vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar. Não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós no deles. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. O presidente Lula, que fica durante toda esta quinta-feira em Brasília, e que vai estar arrumando, vai estar seguindo para o Egito, onde vai participar da COP27. De Brasília, para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Olha, e o TRE da Paraíba, né, se posicionou, se manifestou em relação ao relatório das Forças Armadas que foi apresentado ontem em relação às urnas eletrônicas, ao resultado das eleições. No relatório, o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, não apontou fraudes e confirmando e reafirmando o resultado das eleições, apesar de ter deixado ali algumas críticas em relação à segurança das urnas ou à possibilidade de risco ali de segurança das urnas. O TRE da Paraíba, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, ontem, que reafirmou que o relatório garante e assegura que o resultado do domingo, do dia 30, foi o resultado aí correto, o TRE da Paraíba se posicionou também. A avaliação é extremamente positiva pelo resultado em si, mas principalmente porque a gente mostra à sociedade brasileira, né, que as portas do tribunal estão abertas às entidades fiscalizadoras para que ela possa acompanhar e se apropriar do processo de votação brasileiro, né? E então é muito positiva a participação das entidades fiscalizadoras nesse contexto. A transparência é um valor fundamental para o tribunal, né? E esse ano nós estivemos aqui com a presença de observadores internacionais da OEA, observadores nacionais da Transparência Brasil, com o Tribunal de Contas da União fazendo auditoria no nosso processo eleitoral, desde a geração da mídia até a votação e transmissão do resultado, fazendo uma auditoria nos boletins de urnas. Então, é extremamente positiva a participação da sociedade brasileira e até internacional no processo, né, na validação do processo eleitoral brasileiro. Tá aí, Jackson Macedo, presidente do PT aqui na Paraíba, trazendo aqui para o nosso estado quais são os espaços que o PT daqui terá no governo Lula, de forma mais objetiva. Haverá ministros indicados aqui no PT da Paraíba? O ex-governador Ricardo Coutinho está na lista, está cotado, pode ser? Olha, o PT da Paraíba não foi ainda acionado sobre essa questão. Para a gente, esse debate é menor. As pessoas que lá estão são pessoas capacitadas e estão tocando a transição de forma muito tranquila. Logicamente que Ricardo é uma figura de nome nacional, de respeito nacional. É um ex-governador, né, que ajudou muito a gente nessa eleição. Foi fundamental, né, para a gente conseguir vencer, por exemplo, em todos os municípios da Paraíba, nos 2 turnos. E eu acho que Ricardo, com certeza, deve ser aproveitado sim no governo. Pelo que eu tenho conversado, até pela experiência que ele tem, é uma figura que com certeza vai estar no governo federal, não tenho a menor dúvida disso. Jackson, a gente acompanhou nessas eleições 2 PTs aqui, nessas eleições. O que convergia era o voto em Lula, mas aí havia uma dificuldade nessa história da relação com o governador João Azevedo. No momento com o veneziano, depois João Azevedo, o veneziano foi para Pedro Cunha Lima. Enfim, dentro desse cenário. Como é que esse PT agora fica? Como é que o PT agora fica? Tem unidade agora a partir do governo Lula e do governo João? Olha, o PT tinha uma posição no primeiro turno, que foi uma posição única, né? De apoiar a candidatura de veneziano, e era uma posição também da direção nacional e do próprio presidente Lula. Logicamente que
isso foi público, né? Alguns filiados decidiram não seguir essa orientação e abriram uma dissidência pública contra o nosso partido. Tomamos uma decisão no segundo turno, também combinada com o presidente Lula e com a direção nacional, de apoiar a candidatura de João Azevedo, que para nós era a melhor candidatura posta naquele enfrentamento com o PSDB no segundo turno. E cabe agora ao governador chamar o PT para conversar, né, para discutir o futuro. Nós temos 2 deputados estaduais, né, do nosso partido, tem um deputado do PCdoB da nossa federação. Eu acho que é importante que o PT possa ter... Vocês esperam espaço no governo João? Eu acho que pode, talvez sim, talvez não, e é uma consequência, né? Quem ajudou a eleger, possa ser que tenha espaço no governo, mas para a gente esse debate não é o mais importante. O mais importante é a gente manter a boa relação, a boa convivência com o governador João Azevedo. Tem muita expectativa nesse segundo governo dele, e eu acho que tanto o PT, como o deputado Luciano Cartacho, como a deputada Cida Ramos, nós queremos sim abrir uma conversa, dialogar, chamar o governo para conversar, até porque temos um governo federal e tem muita coisa que pode ser construída de forma parceira aqui no estado, e só quem ganha é a Paraíba com essa parceria. Ricardo, pode ser uma pedra de tropeço nessa relação de João Azevedo com as lideranças petistas aqui na Paraíba? Não, em função desse racha? Como não foi no segundo turno, o Ricardo, logicamente, tinha todo o direito de ter a posição que teve, de não participar do processo eleitoral do segundo turno. Eu entendo o lado de Ricardo Coutinho, mas também ele não interferiu na posição que foi tomada pelo PT da Paraíba, ele respeitou a posição que foi tomada pelo PT da Paraíba, até porque, Luiz, foi uma posição tomada por unanimidade, né? Deu trabalho, eu tive que conversar muito dentro do PT, mas a gente não tinha um outro caminho na Paraíba a não ser construir a candidatura de João Azevedo, e que também foi construída por todos os partidos que compõem o campo de esquerda aqui no estado. Ô, Jackson, agora vocês analisam essa disputa da esquerda pelo voto ao Senado, com a candidatura de Ricardo Coutinho mesmo, a justiça tendo decretado a inelegibilidade dele, acabou favorecendo a eleição de um bolsonarista que foi o senador eleito Efraim Filho. Vocês fazendo análise hoje, vocês acham que pagaram um preço muito caro pela manutenção dessa candidatura de Ricardo e do PT? Olha, Ricardo foi candidato, era impossível, Luiz, você conseguir vencer uma eleição daquela forma como o Ricardo disputou. É importante dizer que Ricardo é candidato desde o ano passado, senador. Todo mundo já sabia que ele era candidato. A candidatura de Poliana chegou praticamente em cima do processo eleitoral. Então, as fake news que foram criadas contra a nossa candidatura, né? Ele não é candidato, não vote nele, você vai perder seu voto. Eu me lembro que no dia da eleição, uma rádio aqui do interior dizia, olha, quem votar em Ricardo Coutinho vai perder até o voto em Lula. Quer dizer, não tem como você ganhar uma eleição dessa forma, né? Eu acho que a candidatura de Ricardo teve um papel extremamente importante nessa eleição, e eu particularmente repetiria tudo mais uma vez. Da forma que nós disputamos o processo eleitoral, era impossível você ganhar a eleição. Então, a manutenção, logicamente, de 2 candidaturas de um campo favorece, logicamente, uma candidatura terceira que não é do nosso campo. Isso fica para análise histórica, mas eu particularmente acho que a candidatura de Ricardo Coutinho cumpriu um papel muito importante para Lula e para o PT aqui na Paraíba. Ô, Jackson, há uma leitura, claro, informal, de que o governo Lula, a partir de janeiro, já a partir de agora, na transição, já se cria um clima diferenciado na relação, inclusive, com os poderes, especialmente, notadamente, com os poderes judiciários, e que isso iria favorecer o ambiente jurídico para Ricardo Coutinho. Ou seja, é verdade que o governo Lula, o presidente Lula, vai trabalhar também dentro daquilo que é possível ser feito em favor dos processos de Ricardo Coutinho, em favor de um ambiente jurídico que nas próximas eleições ele possa ter maior tranquilidade de registro de candidatura? Não, eu não acredito nisso, até porque Ricardo está elegível. A inegibilidade de Ricardo acabou na quarta-feira, pós-eleição de primeiro turno, né? E eu, de forma muito tranquila, tenho certeza que se a eleição fosse domingo que vem, Ricardo venceria a eleição. Se ele disputar uma eleição contra Efraim Moraes e contra a Poliana, de teto a teto, né, de em pé de igualdade, eu não tenho dúvida que ganha a eleição. Agora, da forma que ele disputou, é muito difícil qualquer pessoa ganhar uma eleição daquela como o Ricardo disputou, com aquela avalanche de fake news contra ele. Uma coisa interessante que ninguém lembra, a Operação Calvário não foi pautada nessa campanha. Ninguém pautou a Operação Calvário, porque eu particularmente acho que essa operação chegou no seu limite.
Ela chegou no gargalho da garrafa e dali ela não passa mais. Ô, Jacques, você está dizendo que Ricardo Coutinho pode ser o candidato do PT a prefeito de João Pessoa? Não. Você responde daqui a pouquinho. Calma, não antecipa não, porque ainda tem perguntas sobre Luciano Cartaz também. Quem quiser ouvir aqui Jacques Macedo falar sobre o tema, segura um pouquinho aí, um minutinho, e a gente volta aqui no Rede Verdade.